Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, durante a qual serão comentados os resultados do terceiro semestre da safra 2023-2024, 3T24. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, acompanhado de apresentação de slides, e está sendo também gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e nesse evento não haverá sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer uma pergunta ou esclarecer qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com a área de RI da companhia, enviando e-mail para ri@cmaa.ind.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, assim como do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Uberlândia, no CA, Centro Administrativo da CMAA, estão Jefferson De Gaspari, CFO da companhia, e Marcos Boita, gerente financeiro. Para dar início à apresentação, eu passo agora a palavra para o Jefferson. Por favor, Jefferson. Bom dia a todos participantes dessa apresentação. Temos a honra de trazer ao público e compartilhar com todos os nossos parceiros, com todos os nossos investidores, com os nossos colaboradores, nossos acionistas, todos os stakeholders, os nossos resultados consolidados no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023. Estamos próximos ao final do exercício, se encerra agora em 31 de março, portanto, vamos apresentar a partir de agora os resultados do trimestre e do acumulado do ano safra dos primeiros 9 meses. Tem ao meu lado Marcos Boita, nosso gerente financeiro corporativo do Grupo CMA, que vai participar comigo dessa apresentação. Gostaria, primeiramente, de compartilhar os principais destaques do trimestre. Nesse terceiro trimestre da safra 23-24, nós processamos 2.104.000 toneladas de cana-de-açúcar. Isso representa um crescimento de 38,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Nossa companhia, o Grupo CMA, tem uma história e uma trajetória de crescimento, e esse trimestre, mais uma vez, demonstra e consolida esse histórico, onde nós acumulamos aí, nesse período de 9 meses, um crescimento de 11,9% em relação ao ano passado. Basicamente, a nossa moagem desse primeiro período de safra, de colheita, se encerrou em dezembro, mas ainda teremos a previsão de um volume de moagem no mês de março, que ainda comporá os resultados dessa ano fiscal safra 23-24. Essa cana-de-açúcar, uma vez processada, ela produziu no trimestre 144.000 toneladas de açúcar, e isso também representando um crescimento de 19,1% em relação ao ano passado. Esse mesmo volume de cana produziu 83.000 metros cúbicos de etanol, né, e 115.000 megawatts de energia. Ou seja, todas as nossas 3 principais produtos, açúcar, etanol e energia, apresentaram um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Essa produção, uma vez comercializada, parte ainda em 31/12 em nossos estoques, mas o volume comercializado nesse trimestre representou uma receita líquida de R$ 810 milhões, crescimento de 26% em relação ao ano passado. Quando olhamos aos 9 primeiros meses dessa safra, ou seja, acumulados os 3 trimestres, temos R$ 2.062 milhões de receita líquida, um crescimento de 15,4%.
O nosso resultado operacional no trimestre, 151,3 milhões, e acumulado na safra dos 9 meses, 367 milhões. Isso representa uma margem, resultado receita, de 17,8%. Nosso EBITDA no trimestre trouxe um crescimento de 11%, representando 363 milhões, e 6% em relação de crescimento em relação nos 9 primeiros meses desse ano, em relação aos 9 meses do ano passado. Então, os nossos principais destaques, tanto do ponto de vista quantitativo de produção, moagem, quanto financeiros e econômicos, do ponto de vista de receita, resultado e EBITDA, esses são os nossos principais fatores aí. Mais uma vez, como a nossa história de crescimento vem se demonstrando, aqui temos uma confirmação, né, dessa trajetória de melhora significativa, crescimento permanente da companhia ao longo da sua história. Saindo um pouco dos destaques e aí comentando um pouquinho dos desempenhos operacionais, eu queria falar um pouquinho de mercado, antes de falar dos nossos números, tá bom? O mercado de etanol é de conhecimento público, os preços na bomba, todos nós que eventualmente abastecemos nossos veículos acabamos percebendo, ele vem demonstrando um crescimento no consumo, um crescimento na demanda, né, em relação ao ano passado, mas efetivamente isso ainda não se refletiu em preço. Vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, quando olhamos de agosto para frente, então, agosto desse ano em relação ao ano passado, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós vemos aí que o consumo interno de etanol cresceu. Até julho ele se mantinha basicamente em linha, mas de agosto para frente ele vem crescendo. No entanto, esse crescimento ele não resulta em preço, uma vez que o etanol ele tem uma paridade em relação ao preço da gasolina. E como o petróleo se manteve em níveis mais baixos, ele também tem se mantido em preços mais baixos. Então, vejam que nesse gráfico a gente tem o mercado de preço de etanol nessa safra abaixo da safra anterior, permanecendo aí desde julho perto dos R$ 2 o litro, ou R$ 2.000 o metro cúbico. Então, esse é o cenário que a gente viveu e vem sentindo nessa safra. Então, com isso, as margens do etanol em relação ao ano anterior se mostraram mais apertadas nessa safra. Por outro lado, o mercado de açúcar já vem de alguns anos num patamar bastante interessante e nessa safra se manteve, apesar de no mês de dezembro ter sentido uma queda mais forte. Vejam que ao longo de toda essa safra, ao longo dos últimos 12 meses aí ou mais, ele vem se mantendo em patamares bastante interessantes. E desde abril, acima dos 2.500, 2.600, exceto por dezembro. Mas de abril para cá, quando a nossa safra, a nossa colheita iniciou, a gente tem preços bastante remuneradores de açúcar, até melhores do que na safra passada. O fato que derrubou um pouco os preços de dezembro se justifica e se explica pelo movimento dos fundos. Então, há um grande volume de fundos que investem em commodities, dentre elas o açúcar, e em dezembro houve um movimento de saída dos fundos, o que, de certa forma, impactou os preços. No entanto, de janeiro para cá, eles já foram recuperados, não aos níveis anteriores, mas acima dos níveis de dezembro, e, portanto, nós temos aí a expectativa e as projeções nos mostram que tanto os resultados dessa safra quanto da próxima tendem a ser bastante interessantes do ponto de vista de remuneração, especificamente do açúcar. Isso um pouco do cenário de mercado, né, dos principais produtos, açúcar e etanol, para que as pessoas e os ouvintes que nos acompanham tenham um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de detalhes. Passando do mercado para os nossos resultados, efetivamente, um pouco mais de detalhe. Dissemos inicialmente os nossos destaques, a performance da moagem, mas aqui trazemos ela de uma forma mais detalhada. Então, nós temos aí
o crescimento de 38,9% no trimestre, na moagem consolidada, e no acumulado dos 9 meses de safra, as duas últimas colunas mostram o consolidado do grupo CMA, com 11,8% de crescimento, mas se vocês observarem as 3 unidades, Vale do Tijuco, que é o VT, Vale do Pontal, o VP, e Canápolis, o CP, todas elas com uma performance de crescimento em relação aos 9 meses do ano anterior. Então, não é só apenas no geral do grupo consolidado que nós estamos crescendo, mas em todas as nossas 3 unidades, elas têm mostrado um crescimento. Obviamente que nesses níveis de moagem, nós nos aproximamos das nossas capacidades instaladas. Então, temos hoje 5 milhões na Vale do Tijuco de capacidade instalada, 2,5 na Pontal e 2 na Canápolis. No entanto, já estamos em expansão, com alguns projetos em andamento, estamos expandindo a capacidade de moagem na Vale do Pontal, elevando ela para próximo de 4 milhões de toneladas. Estamos expandindo a produção de açúcar, especificamente na Vale do Tijuco, que melhora o nosso mix em função da realidade de preço do açúcar sendo mais remunerador do que o etanol. E já temos projetos também para a Canápolis. Então, o grupo mantém a sua trajetória e a sua perspectiva de crescimento. Saindo da moagem de processamento de cana, mas ainda falando da qualidade da cana e da sua produtividade, nós temos, então, um ATR acumulado de safra levemente mais baixo, em 0,7%. Então, nosso ATR da safra passada foi de 140, esse ano 139,1. As 3 unidades sentiram um pouco, os 3 tiveram. Isso tem muito a ver com fatores climáticos e com a idade média do canavial, que ao longo das safras ela oscila. Então, eventualmente, você pode ter um canavial um pouquinho mais velho e isso impacta no ATR. No entanto, considerarmos 139,1 kg de ATR como média de safra, posso afirmar que, em relação ao mercado, é um resultado bastante positivo. Nós estamos entre as melhores aí do setor. De outro lado, a produtividade, que medida por tonelada de cana por hectares, tivemos um crescimento de 5,8%, o que compensam o 0,7% e compensam, portanto, dando uma produção a mais na consolidação geral. Então, nosso resultado dessa safra, temos um TCH médio de 83,6 contra 79,1. E temos aí a Tijuco um pouquinho mais baixo, mas as outras duas, a Pontal e a Canápolis, com TCHs melhores. Então, o consolidado do ATR com o TCH mais o volume maior de moagem de cana refletem no nosso crescimento. E, obviamente, refletem na produção. Por isso, nós produzimos no trimestre 19% a mais de açúcar e na safra 6,9% a mais. Quase 700 mil toneladas de açúcar produzido nessa safra. E, obviamente, em função da rentabilidade do açúcar melhor do etanol, temos maximizado a produção de açúcar ao máximo da capacidade. Por isso, aquele investimento que eu mencionei na fábrica de açúcar da Tijuca é importante, porque ele ajuda a aumentar a maximização da produção de açúcar. Mesmo assim, o etanol também cresceu 14%. E nesse ano, nessa safra dos 9 meses dos 9 meses dessa safra 24, a gente priorizou um pouco mais, dentro do possível, a produção de anidro. Eu digo dentro do possível porque ele está associado à limitação de geração de vapor. Então, existe um balanço de vapor na companhia, e aí quanto mais açúcar você faz, mais vapor você consome, quanto mais anidro você faz, mais vapor você consome. E com isso produz menos energia, né? Sobra menos vapor para exportar na geração de energia. Mas a gente priorizou, então, o açúcar e o anidro, que são os 2 produtos que traziam uma rentabilidade melhor, e o excedente realmente fazendo hidratado. De modo que nossa produção de etanol total esse ano foi de 344 mil metros cúbicos de etanol. E energia, um pouquinho abaixo, 1,4% de queda, em função das explicações anteriores. Mesmo assim, próximo aí dos 400 mil megawatts hora
exportado. Peço desculpas, aí saiu metro cúbico, energia megawatt-horas. Percebi agora. Quando eu falei de mix, então, a gente tem no trimestre 24, 54% da produção de açúcar e nos 9 meses, 58% da cana destinada à produção de açúcar. Então, o máximo de açúcar possível que nós temos capacidade de produzir tem sido buscado e alcançado. Do ponto de vista financeiro, vou começar um pouquinho, depois passo a palavra para o Marcos para me ajudar, mas vamos falar um pouquinho da receita. Nos destaques iniciais também eu já tinha mencionado que a receita líquida no trimestre tinha crescido 26%, e no acumulado desses 9 meses de safra, 15%. Já superamos os 2 bilhões de receita líquida nesse ano, caminhando fortemente para um crescimento significativo da nossa receita nesse ano. Olhando os 9 meses da safra 24, a gente tem aí 61% da receita vindo do açúcar, 11% do anidro, 20% do etanol e os demais produtos. Então, a maximização de açúcar representa 58% da produção, porém, como os preços são mais remuneradores, representa 61% da receita líquida, representando aí 1,2 bilhões de reais o açúcar. Isso, traduzindo na transformação, apurando os custos e chegando a um resultado, um lucro líquido e o EBITDA aqui representados. Vou falar primeiro do EBITDA, né? Um desempenho bastante interessante, crescimento de 11% no trimestre e de 6% na safra. Já nos aproximamos de 1 bilhão de reais de EBITDA nos 3 primeiros meses, superando em 6% o resultado do ano passado. E o nosso resultado, o lucro líquido, nos 9 primeiros meses, de 91,8 milhões, um crescimento de 73%. O EBITDA representando 44,8% em relação à receita, uma queda em relação ao ano passado, mas em valores absolutos bastante mais relevante. Uma parte dessa queda se dá porque metade, pouco menos da metade da nossa cana-de-açúcar, ela é comprada de fornecedores. E a remuneração da cana é feita em relação ao preço. Então, à medida que o faturamento cresce, o custo da cana de fornecedor também cresce. Então, isso impactando ali na margem, EBITDA margem, ok? E, como muitos que conhecem o setor, acompanham aí as nossas apresentações, já conhecem um pouco disso, esse é um setor que tem um capital investido muito forte, tem uma necessidade de capital muito forte, e é importante que esse investimento seja mantido e, eventualmente, aumentado em função dos projetos que eu mencionei, mas porque isso garante a longevidade da companhia. Companhias do nosso setor que não reinvestem ou que não fazem os investimentos necessários tendem a uma queda, tendem a cada vez mais entrar no processo de dificuldade. Nós, na companhia, investimos forte, tanto na manutenção das atividades quanto no crescimento, na sustentação do nosso crescimento. Então, nesses 9 primeiros meses de safra, foram investidos 312 milhões, um nível um pouco abaixo, mas muito próximo do ano passado. Desses, 175 milhões, portanto, mais da metade, está no nosso canavial. Está investido no plantio de expansão, no plantio de renovação, eventualmente algumas aquisições de soqueira de fornecedor e o cálculo do ativo biológico. Então, 175 milhões. Além desses, nós temos 52 milhões em equipamentos industriais, parte disso já mostrando aí um crescimento em relação ao ano passado, em função dos 2 projetos que eu mencionei, que é o início do projeto de expansão da Vale do Pontal e o projeto de aumento de maximização de açúcar, portanto, aumento da fábrica de açúcar na Tijuca. Isso lá representando equipamentos industriais. Os equipamentos agrícolas, basicamente, renovação de frota, de máquinas colhedoras, e a companhia também está fazendo investimento na área administrativa, na modernização, atualização do seu software ERP, investimento relevante, que vai trazer aí uma
uma sustentação maior ao crescimento da companhia, né? Uma plataforma de ERP que favorecerá bastante aí o trabalho das equipes, acompanhamento de custos, resultados, etc. Então, e todos esses investimentos são importantes para a companhia. Vou passar um pouco a palavra para o Marcos, que vai me ajudar também na apresentação, e continuamos aqui. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos. Vamos falar agora nos próximos slides referente ao endividamento da companhia. Nós vamos trazer a comparativo da dívida da companhia base dezembro de 23 com dezembro de 22 e também com os números de fechamento da última safra, base março 23. Mas é importante ressaltarmos que é um trabalho que nós desempenhamos já há diversos anos na CNA, é um cuidado que a companhia tem bastante próximo e acompanha fazendo movimentos bastante robustos e antecipados e prévios relacionados ao controle da sua dívida. Nós fazemos um movimento bastante robusto, mas eu posso resumir ele em 3 pilares, que é um controle bastante adequado do endividamento total da companhia, endividamento líquido, adequado para o tamanho da empresa, sua capacidade e geração de resultados, a sua necessidade de capital de giro e também a sua necessidade de investimentos. Um outro pilar que a gente coloca também é um controle bastante adequado relacionado à distribuição da dívida entre curto e longo prazo, onde nós concentramos a dívida na sua maior capacidade no longo prazo. E o terceiro pilar que a gente coloca é a distribuição da dívida ao longo dos próximos anos, onde nós trabalhamos um trabalho bastante intenso em deixar ela muito bem distribuída nos anos futuros. Através disso, nós conseguimos intensificar os nossos relacionamentos com nossas principais instituições parceiras, no mercado de capitais, e conseguir cada ano condições mais favoráveis para as nossas emissões. Nesse primeiro gráfico, logo à esquerda, nós mostramos o comparativo de dezembro 23 com dezembro 22 e março 23 da nossa dívida distribuída entre curto prazo e longo prazo, onde nós apresentamos que 84% da dívida em dezembro 23 estava no longo prazo. São números bastante expressivos. Quando comparamos com dezembro 22, nós já tínhamos números bons, mas nós conseguimos qualificar ainda melhor eles. Nós conseguimos, no último ano, operações ainda mais benéficas com um alongamento e condições mais favoráveis, bastante em linha com os números apresentados em março 23. No slide, no gráfico a seguir, à direita, nós olhamos a dívida líquida nominal e a dívida líquida por EBITDA. Quando comparamos dezembro 23 com dezembro 22, nós verificamos que ocorreu uma redução da dívida total, da dívida líquida total, em aproximadamente 125 milhões de reais. Quando comparamos com março 23, temos um número um pouquinho superior, mas ele é decorrente porque em dezembro 23 nós ainda tínhamos produtos estocados e certamente no fechamento da safra, que vai ser em março 24, nós vamos estar muito próximos, até melhores que março 23. Quando verificamos o indicador dívida líquida por EBITDA, que é um índice bastante utilizado no nosso setor, no agronegócio, nós verificamos para que cada R$1 de dívida nós tínhamos R$1,4 de caixa gerados. É um número que ficou melhor comparado com dezembro 22 e março 23 nós com certeza vamos também estar ficando bem próximos com o resultado da safra passada. Verificando agora o cronograma de pagamento da dívida bruta bancária, nós verificamos que a nossa dívida está muito bem distribuída nos próximos 8 anos. Conforme comentei anteriormente, anualmente a gente faz um trabalho bastante robusto e nossas operações são planejadas para que os vencimentos sempre casem e sejam direcionados para aquele ano que a gente não tem vencimentos concentrados. Em sua maioria das vezes, a gente acaba emitindo operações para o final. Então, assim, a gente já tem nossa dívida distribuída nos próximos 8 anos e temos oportunidades nessa próxima safra fazer emissões ainda mais estratégicas, buscando ainda mais alongar esses vencimentos. Quando comparamos os próximos vencimentos dos próximos 12 meses, verificamos que temos 279 milhões, frente a um caixa, que é exibido na primeira coluna, de aproximadamente 800 milhões de reais. Se fazemos uma conta, o quanto que eu tenho de caixa por frente aos próximos compromissos dos 12 meses, nós temos R$ 2,85 de caixa para cada R$1 de dívida financeira a ser paga. Que é importante mencionar, e eventualmente alguém pode questionar, por que um caixa desse tamanho? Exatamente para que a gente tenha condições de suportar os investimentos.
exatamente para que a gente possa suportar o crescimento da companhia nos projetos em andamento, mantendo uma liquidez importante e mantendo uma capacidade de pagamento importante. Por essa razão, a gente mantém níveis de caixa mais altos, que nos favorece, inclusive, na comercialização dos produtos, sem necessariamente precisar vender a qualquer preço. A gente pode administrar melhor, nosso comercial tem uma condição melhor e uma capacidade melhor de administrar as vendas, capturando melhores resultados. Perfeito. A liquidez é essencial, né, para o setor e também para o próprio negócio. Então, falando em liquidez, né, nós apresentamos aqui liquidez corrente, que é o passivo circulante dividido pelo ativo circulante, onde nós apresentamos tanto A, que é para fins contábeis, né, que é revertido no nosso balanço, como também nós fazemos uma gerencial, onde a gente gosta de estar excluindo os efeitos do IFR 16, que são aqueles contratos de arrendamentos futuros, e também MTM de derivativos que refletem as fixações futuras, que são efeitos que a gente considera não caixa, que acabam trazendo uma certa dificuldade de analisar os números adequadamente. Por isso que a gente gosta de fazer esse efeito gerencial. Quando verificamos nos 3 últimos meses da safra passada, verificamos que para cada R$1 de compromisso de curto prazo, nós tínhamos R$2 de caixa. Quando comparamos com o mesmo período anterior, nós vemos que a gente teve um crescimento bastante robusto, que antes a gente tinha 1,5, a gente subiu para 2. Olhando a liquidez corrente simplificada, né, nós verificamos que no período anterior nós tínhamos, no terceiro trimestre da safra anterior, 1,1, nós subimos também para 1,5 vezes. Em todo o nosso código de resultados, né, nós deixamos uma pauta bastante especial para falar de ESG, relacionadas às práticas relacionadas às sustentabilidade, éticas e governanças corporativas. A companhia, o Grupo CMA, valoriza muito essas questões de ESG, tanto quanto as questões econômicas e financeiras. Então, todas as nossas apresentações de resultados, a gente tem o prazer de trazer as iniciativas, os projetos, todos os trabalhos ligados à ESG como um pilar importante da companhia e principalmente para conhecimento dos nossos parceiros aí e a nossa audiência. Exatamente. Nós vamos falar agora, então, daquelas ações que foram desenvolvidas e ou aprimoradas no último trimestre. Inicializando pela comercialização de CBIOS. CBIOS são aqueles certificados de descarbonização, que são aqueles certificados emitidos por produtores de biocombustíveis, que são referentes ao programa RenovaBio, que é um programa regulamentado pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Para fins de informação, né, para cada uma unidade de CBIOS é equivalente a 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida por conta da substituição do combustível fóssil pela utilização do biocombustível. No último trimestre da safra 23-24, nós comercializamos 124 mil unidades de CBIOS, que é equivalente a 124 mil toneladas de carbono que deixaram de ser emitidas. Quando analisamos a parte econômica, né, nós tivemos uma venda comparando os 9 meses da safra atual com os 9 meses da safra passada, nós tivemos um crescimento de 26,2 milhões para 29,1 milhões, quase 3 milhões de reais. Uma receita bastante expressiva e importante para a companhia. Falando agora da responsabilidade socioambiental, trouxemos 2 programas de destaque relacionados ao engajamento de stakeholders e saúde e segurança. O primeiro é um programa de prevenção a incêndios rurais, um programa já desenvolvido há 3 anos pela companhia, que conta com uma parceria bastante especial com a Polícia do Meio Ambiente e também com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Nós desenvolvemos, no nosso último trimestre, um workshop com fornecedores, parceiros, prefeituras, comunidades, sindicatos. Tivemos matérias circulando também nas mídias. É um programa que é dedicado para a companhia fazer ações para tirar e mitigar incidência de incêndio nas nossas áreas de atuação. Outro programa bastante destaque que a gente traz é o programa Regras pela Vida. Um programa já desenvolvido há algum tempo na CMA, onde a gente traz as regras invioláveis de segurança, onde o nosso objetivo é consolidar a segurança, a cultura de segurança, engajamento de 100% dos nossos colaboradores.
Aproveitar, vou citar aqui as 7 regras de segurança, né? Você já gravou? Já gravei. O primeiro é atender a permissão de trabalho. O segundo é a utilização dos EPIs. O terceiro é bloquear as energias perigosas. O quarto é o cuidado no trabalho em altura e espaços confinados. A quinta é dirigir de forma segura. A sexta, a prevenção de incêndios. E a sétima é a comunicação de todo e qualquer acidente que ocorrer na companhia para conseguirmos apurar o risco e cuidar e fazer ações para que não ocorra novamente, buscando acidente zero. Excelente. E essa semana está acontecendo também as reuniões com os fornecedores, tanto fornecedores de cana como prestadores de serviço, etc., com o trabalho de código de conduta, código de ética, procedimentos, atendimento à legislação, nosso time de compliance desenvolvendo nas 3 unidades, um trabalho bastante, bastante importante, que tem sido um exemplo do Ministério Público, a nossa iniciativa, né, de conscientização dos nossos parceiros, fornecedores, de maneira geral. E também lançamos, hoje foi feito o lançamento na companhia, nas 3 unidades, do projeto de transformação cultural em SSMA, busca do zero acidente. Então, é um trabalho conjunto de toda a companhia, de todas as pessoas, desafiando os nossos colaboradores ao comportamento seguro, à iniciativa de segurança, cuidar de si próprio, cuidar do outro. Então, a companhia não mede esforços para investir na segurança de todos os seus funcionários, de todos os nossos colegas de trabalho, de todos os nossos parceiros. Isso é algo que nos dá bastante orgulho e nos deixa muito feliz saber que a companhia tem cuidado, o Grupo CMA cuida das suas pessoas, né? Falando agora do desenvolvimento, relacionamento, engajamento com as comunidades locais, nós trazemos no último trimestre destaque para 3 programas que foram aprimorados e foram novamente utilizados e realizados, né? Falando primeiramente do programa Escola Verde, um programa desenvolvido na zona rural, numa escola situada na cidade de Limeira do Oeste, onde a companhia fornece insumos para manutenção e cultivo de hortas que são dedicadas para o ensino de crianças para práticas de campo e cuidados socioambientais, onde os produtos gerados nessa horta são utilizados na membrana escolar e também são fornecidos o excedente para aquelas comunidades que estão na região. Esse programa, no último trimestre, atingiu 130 crianças e mais de 15 professores. O segundo programa de destaque é o programa Hortas Comunitárias, um programa desenvolvido no município de Uberaba e também em Uberlândia, onde a companhia também fornece os insumos para manutenção e cultivo das hortas. Essas hortas atenderam no último trimestre mais de 1.100 famílias. E esses produtos são adquiridos através de um outro programa também que a companhia tem, que é o Graninha Verde, onde é possível essas famílias estarem entregando itens recicláveis e trocando por um dinheiro ecológico. Esse dinheiro ecológico é utilizado para a aquisição dos produtos gerados na horta. Então, a gente ensina economia, ensina meio ambiente, ensina várias coisas no mesmo projeto, né? E, por fim, em dezembro, né, tivemos novamente a campanha Natal Solidário, uma campanha que já existe mais de 14 anos na companhia, desde 2009, vem sendo aprimorada. E é uma campanha bastante emocionante e impactante. Nesse último trimestre, nós atingimos 4 municípios, Uberaba, Uberlândia, Canápolis, Limeira do Oeste, com também uma divulgação do programa Na Paz de Limeira do Oeste. Teve impacto em mais de 750 crianças e mais de 50 professores, onde ocorre a seguinte ação. Os colaboradores da companhia fazem a adoção de cartinhas, onde as crianças fizeram um pedido de Natal, a gente adquire os presentes, os colaboradores adquirem os presentes e vão fazer a entrega numa data especial, onde nessa data existe a presença de Papai Noel para fazer a entrega desses presentes, guloseimas, parque de diversões, playgrounds, recreação, ou seja, um dia muito especial. Esse dia é muito especial para as crianças e principalmente para os colaboradores que estão envolvidos nessa ação, porque assim, a gente semeia e planta nos corações dos colaboradores sementes de generosidade, solidariedade e humildade. E com certeza nos torna os seres humanos mais generosos e direcionados para um futuro mais humano.
como você falou, e a verdade é um projeto mais antigo da companhia e ele é muito emocionante. Então, assim, é uma oportunidade que todos nós temos de nos tornarmos um dia Papai Noel. Então, quando lemos as cartinhas, e eu posso afirmar, as crianças, elas nunca, assim, ninguém pede nada absurdo. É sempre algo muito simples, que para nós pode ser simples, mas que para eles tem um valor muito grande. Então, eu convido a todos, entrem nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, e existem lá os vídeos de entrega dos anos anteriores, desse ano, para vocês verem. Ao assistir o vídeo, mesmo quem não esteve envolvido, se emociona. É uma iniciativa muito bonita e o que é bacana, esses projetos todos desenvolvem nos nossos funcionários o voluntariado. Então, as pessoas se doam um pouco do seu tempo para o próximo, o que nos torna, como o Marcos falou, seres humanos melhores. Exato. Bom, tem mais Tá. um ponto aí que é importante, que é o desenvolvimento que, de certa forma, a nossa companhia acaba contribuindo para a sociedade, né? Entregando para a sociedade uma parcela de desenvolvimento importante. Gostaria que você falasse um pouquinho. Perfeito. É um programa de destaque também, que é uma parceria que nós temos com o governo de obras e infraestrutura com foco na melhoria da mobilidade e na qualidade da vida das pessoas. Esse programa é dedicado à ligação do município de Limeira do Oeste com a Vale do Pontal. Mas não é só para a Vale do Pontal, é cerca de 80 mil pessoas que são beneficiadas com esse projeto. É um projeto de pavimentação, onde a previsão total são 30 quilômetros, que são divididos em 3 trechos, sendo que o primeiro já está concluído, de 13 quilômetros. O segundo trecho, de 9 quilômetros, já está quase concluído, com cerca de 90% já executado. E o terceiro trecho também já está bem avançado, com cerca de 50%. Como eu disse, a Vale do Pontal não é somente ela que é beneficiada, apesar de realmente assim, a gente ter economia relacionada a transporte, ter economia relacionada a custo de manutenção das estradas rurais, que é um custo bastante expressivo para a empresa, como também proporcionamos qualidade de vida para os nossos colaboradores, mas principalmente as comunidades locais são beneficiadas com esse processo, porque proporciona acesso básico a transporte, a saúde, a educação, nós proporcionamos segurança viária, nós proporcionamos que em situações emergenciais, essa comunidade consiga estar indo para a cidade, buscar hospitais, buscar apoio, além de também desenvolvimento econômico, valorização das terras, ou seja, enfim, é um projeto muito grande que o benefício é muito grande para a comunidade. E essa especificamente, esse projeto especificamente, ele favorece, ele permite às comunidades rurais o acesso. Então, onde em geral as comunidades rurais são mais carentes do que as comunidades urbanas. Nesse trecho, a escola rural, a comércios rurais, a moradias rurais, que passam a ter o acesso de uma rodovia pavimentada, onde antes era uma rodovia sem pavimento, quando chove tinha dificuldade e tudo mais. O que é bacana e o que é legal dizer, onde nós estamos, onde a CMA está e onde ela vai, ela leva o desenvolvimento humano, ela leva o desenvolvimento das comunidades da forma que ela puder, da forma como ela pode. Nós já construímos pontes, construímos estradas, então o desenvolvimento da sociedade dentro daquilo que o Grupo CMA tem de condições, ele tem ajudado, tem favorecido, tem ajudado a levar o desenvolvimento. Isso mais um motivo de orgulho da nossa parte, de prazer de fazer parte disso, de oferecer para a comunidade essas oportunidades. Nós agradecemos aqui a audiência. Por último, temos aqui as nossas certificações, também fazem parte do projeto ESG, e ficamos à disposição das pessoas, da audiência, que eventualmente queiram ir em maiores detalhes, gostariam de conhecer mais a respeito. Fica o nosso convite para aqueles que estiverem próximos às nossas unidades nos visitarem, temos o prazer de receber.
temos o prazer de mostrar nossas instalações, nossa empresa, e temos muito orgulho, né, do que somos, e isso nos deixa muito feliz. Agradeço ao Marcos pelo apoio, participação e dedicação à companhia. O Marcos é uma das pessoas mais antigas da companhia. Nosso CEO, Carlos Eduardo, presidente da companhia, é o número 1 mais antigo. E agradecemos a audiência, agradecemos aí o apoio, sustentação e a credibilidade que vocês têm em nós. Nosso muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado, bom dia. Terminamos então assim a videoconferência da CMAA, lembrando que a área de RI da companhia está à inteira disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas por meio do e-mail ri@cmaa.ind.br. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia.